Bom, guys, pelo que eu tô contando aqui, mais ou menos uns 3 milhões em fundos adquiridos, nós conseguimos ali no Artra Revolution desde o início do projeto. Vou falar, o que eu posso falar, né, cara? Só posso agradecer. Mas muito obrigado aí a galera que tá lá, né? E parabéns a todos que estão já colhendo o resultado tão rápido, né, guys? E outra coisa, né? Hoje eu fui num evento com a Apex, né? Os primeiros eventos que eu fiz com a Apex aqui no Japão, guys, o público era mais voltado ali pro público japonês mesmo, né? Estamos no Japão, né? Então, obviamente que a Apex ela vai preferir fazer ali com o público japonês. Só que eu sugeri, né, pra gente fazer com o público brasileiro, com a comunidade brasileira aqui no Japão. E foi, cara, foi muito legal hoje. Talvez depois eu faça um videozinho aí com as imagens pra compartilhar com vocês aqui no YouTube, tá, guys? Mas assim, foi quase 100 pessoas nesse evento. Tiveram pessoas de, cara, todo lugar do Japão. Teve uma pessoa que veio lá de baixo, lá de Aichi-ken, por exemplo. O evento foi em Saitama-ken, né? É bem longe, assim, de carro pela Expresso. Acredito que é o que? Umas 4 horas, 5 horas, né? E o pessoal veio lá daquela região, veio prestigiar, veio conversar, né? Veio querer saber mais, né? Da Artra em si, da Apex em si e tudo mais. O pessoal meio que me conhece, né? Mas não profundamente, né? O tipo de trabalho que eu faço. E como vocês sabem, né? A maioria do pessoal da Artra, ele é um pessoal que tá no Brasil, né? Ou pessoal que vive na Europa, Nova Zelândia, Estados Unidos, né? Austrália, tem bastante gente. Acho que tem mais gente de fora do Brasil do que de dentro do Brasil. E mais um pouquinho de pessoas do Brasil. Mas especificamente no Japão, tá? Nós não temos muitas pessoas, né? Uma ou outra dentro do Japão. Acho que tem umas 3 pessoas no VIP ou 4 que são do Japão realmente. E eu fico muito feliz eu conheci uma galera agora aí, pelo menos, tá? Umas 30 pessoas que querem iniciar um projeto aqui no Japão comigo, né? E eu fiquei muito feliz de saber, né? Que eu vou poder ajudar mais imigrantes aqui no Japão, mais pessoas que passaram ou que vivem a mesma realidade que eu vivi. Eu entendo, né? O meu propósito realmente é ajudar esse tipo de pessoa e, cara, eu vou fazer com o maior prazer. Né, eu quero agradecer a todos vocês que puderam comparecer, que vieram de longe, que nós tivemos, cara, um momento muito legal ali, uma confraternização muito legal, um jantar, né, tenho que agradecer também, cara, não tem como não agradecer a Apex por estar patrocinando esse tipo de evento, né, por confiar na minha pessoa. Fico muito feliz, né, em poder ter esse tipo de experiência, conhecer novas pessoas, poder alcançar mais pessoas com o meu trabalho, né, então fico muito feliz por tudo isso e eu tô bem motivado para começar, tá, a trabalhar com o pessoal aqui do Japão também. Bom, guys, então muito obrigado do fundo do meu coração, muito obrigado mesmo. Então vamos lá pro Weekly Recap. O que é o Weekly Recap? Ele é como foi a nossa semana, uma revisão ali da nossa semana, do dia 12 ao dia 16 de maio de 2025. Essa semana nós tivemos CPI, nós tivemos declarações do Trump, nós tivemos acordos entre China e Estados Unidos, ou seja, aquela semana caótica. Mas sempre, tá, guys? Essa é uma dica que eu quero que vocês tomem notas também. Se você puder, tá, evitar operar na semana de CPI, faça isso. Vocês vão perceber que vai melhorar bastante para vocês, tá? Na última semana do CPI, sem ser essa que passou a outra, no mês passado, nós fechamos aquela semana com menos 2R, tá bom? Tivemos bastante trades, tentamos ser bastante ativos, mas sabe quando nada flui? São essas semanas de CPI, elas não fluem como a gente espera. Porque é o que acontece, a CPI ela traz aquela volatilidade, aquele movimento, e até inclusive nós vamos ver um exemplo aqui do MIS, né? Que nós tivemos essa semana, foi no dia da CPI. Ou seja, eu sabia que ia ter uma grande movimentação. Ok, e a gente espera isso mesmo, né? Mas as entradas não são tão cleans, tá bom? Então nós tivemos 3 trades. Tomem nota disso que eu falei, tá, guys? Então nós tivemos 3 trades
Um foi miss, o outro foi loss, o outro foi win. E nós fechamos a semana ali com um lucro de 2R, tá bom? O primeiro trade, esse foi aqui o trade da CPI. Olha só, galera. Então aqui nós tivemos a CPI, depois nós tivemos a manipulação da lower da CPI, né? Foi esse topo e esse fundo aqui basicamente foi criado, né, na CPI, e olha depois o quanto o preço distribuiu, tá? Então nós iríamos pegar um pouquinho ali depois do início dessa movimentação e acabou que o preço não voltou para ativar a nossa ordem. Aqui tá nos 5 minutos porque o movimento foi bem grande, não dava para, né, ampliar tudo aqui nessa imagem, mas eu vou colocar a imagem aqui para vocês verem. Aqui, ó, faltou muito pouco para o preço mitigar a nossa ordem, ativar a nossa ordem, mitigar a região, né, da mitigation block e expandir para os alvos, né? Inclusive nesse dia, na sessão que nós operamos ao vivo ali, eu falei, olha, hoje eu espero bastante volatilidade, tá bom? Mas da mesma forma eu não posso ficar caçando o preço, entende, guys? Então eu sempre espero os modelos se formarem e tudo mais. E aqui formaram-se os modelos e acabou que não voltou mitigando. Tiveram membros como Bruno, Thiago, Jean, né, que capitalizaram nesse movimento até o target, tá? Eu não acompanhei até o preço chegar aqui no target porque ia ficar bem tarde para mim, tá bom? Mas eu passei também, né, depois ali do final da nossa live, eu falei, olha pessoal, o preço ainda vai buscar aquele target ali, porque não entra um momentum bearish depois da mitigação dessa zona de liquidez. E aí o pessoal capitalizou nesse movimento aqui, né? Mas eu não vou contar porque realmente, né, eu mesmo não capitalizei nesse momento, tá? Então eu tive esse miss. Não foi o primeiro miss, não vai ser o último miss. O importante é sempre o que você faz depois. E o que eu fiz depois? Tomei um loss. Então nesse mesmo dia, um pouco depois na continuação ali, nós tivemos um trade no NAS 100, direção compra também, continuação dessa movimentação da CPI, onde eu tomei um loss, né, e tivemos um menos 1R aqui. Então, basicamente o preço mitigou essa ineficiência, gerou ali, né, aquela lower. Para mim seria a lower, a criação da lower ali por conta do momentum para buscar aqui a higher do dia anterior e, né, o resto ali do buy side liquidity. Acabou que o preço ele estava próximo ao macro das 10,50 ali, né? E a volatilidade da entrada do macro ali acabou me tirando. Ó, vocês podem ver que ele me tirou por pouquinho aqui e depois foi no target aqui, né? Então esse foi o loss que eu tomei. Até pensei aqui, né, em proteger um pouco abaixo aqui, ó, né, nessa lower. Só que porque estava muito próximo do target aqui, se eu aumentasse mais, né, o meu stop ali, cara, vendo aqui agora eu poderia de boa aumentar, né, mas eu acabei não aumentando por conta disso, estava muito próximo dos targets, ele podia gerar uma reação bearish, então eu teria que proteger, né, mais rápido essa posição, e ela já é uma posição meio arriscada porque tem uma interação aqui, né, no buy side liquidity, e eu tentei ser mais agressivo e acabei sendo ali liquidado, virei liquidez aqui e o preço foi, né, pro target ali, mas acontece também, assim, o importante é que eu tava com o viés direcional, selecionei o modelo adequado, mas eu acabei que eu acho que eu fui muito agressivo aqui no meu stop e acabou sendo ali me estopando. Muitas vezes ele não vai me estopar e vai pro target e vai pagar um RR melhor e pode acontecer, é o risco que a gente assume quando opera com stops menores, né? E depois nós tivemos esse trade aqui no dia 16 de maio, na sexta-feira. A direção era venda. E tivemos um risco-retorno aqui de 3 vezes o nosso risco. Ele chegou a pagar mais de 4,5 ali, né? Mas o que eu fiz na live ali foram só 3R. Tiveram alunos que pegaram mais, tá bom? E esse trade aqui é esse trade que foi postado, o último vídeo que foi postado aqui no canal do YouTube, né, operando ali 20 contas na Apex, é o título 16 de maio, né, a sessão de Nova York. Então assim, não tem muito o que dizer, a operação ao vivo foi gravada e tá aí para vocês conferirem, ok? Foi a execução no 15 segundos, né, também bem clean, sell side liquidity bem evidente ali, várias, né, regiões. Inclusive no Discord do Artra VIP eu falei sobre o preço vir buscar a região do 21.300 e eu falei aquilo na sessão de Londres, tá? Na sessão de Londres, antes de se desenvolver tudo isso daqui, eu falei que ele ia buscar,
no final daquela sessão ali, o 21.300, tá bom? Bom, aqui tem alguns resultados, né, de membros. Como eu falei, o Rafa, ele tá bem mais próximo aqui, ele tá com 500 mil de capital, né, eu adquiri 1 milhão de capital. O Thiago, ele tá com mais de 1 milhão de capital, porque uma das contas dele é de 100k. E o Jean, ele também tá com 1 milhão em capital, a alocação máxima na Apex, tá? Então só eu, ele e o Thiago, no mês de abril, foram 3 milhões. O Rafa Bandeira, 3 milhões e meio, e ele tá próximo de aprovar mais aqui, ó. Cara, 300 mil, 3, 6, 9, 12, 15, 1 milhão e meio, 3, 6, 9, 12, 15, 3 milhões e 600 mil aqui em capital também. Ele tá bem próximo de aprovar isso daqui. Ok, guys? Então, assim, é o que eu tô dizendo. A Artra Revolution, ela é pra alavancar o resultado de quem já tá há muito tempo na caminhada. Não tô dizendo que você entrou aqui agora, você vai ter o mesmo resultado, porque nem talvez a preparação emocional, nem eles muitas vezes não tem, porque quando eles dois foram aprovados, tá? Não tô tirando o mérito de ninguém, muito pelo contrário, eu tô dizendo da importância de você ter um lugar, muitas vezes quando você precisa de um suporte, de um apoio, pelo menos você ter, porque essa jornada aqui é sozinho e é dolorida muitas vezes, né? Eles foram humildes o suficiente para chegar em mim e falar, cara, eu cheguei em alocação máxima pelo mérito deles, não foi pegando calminha só não que eles chegaram, tá, gente? Nesse feito não, tá bom? Eu preciso falar sobre isso aqui para ficar claro. Eles ampliaram os resultados deles, tá? É mérito, assim, 100% deles. Mas uma coisa que eles foram super humildes, né, e eu tenho que falar isso, é que os dois, mesmo com a alocação máxima, mesmo tendo essa conquista, né, e não é para qualquer um mesmo, se aprovar 20 contas assim, não é para qualquer um, tanto na parte financeira, que vai custar mais de $2.000 em um período de 30 dias, para muita gente é bastante dinheiro, né? E eles me falaram, eles foram francos o suficiente e falaram para mim, cara, eu tô sentindo a pressão de operar $1 milhão. Não é a mesma coisa não. Você passar $1 milhão no evaluation é uma coisa, você operar conta performance, conta, né, financiada é outra coisa. Então eu vou entrar só com você nas calls. Eu vou entrar nos trades que você entrar com a gente. E eu falei, cara, vem, bora, só vamos, entendeu? Então, assim, eu tô aqui pra isso. Eu quero ver essa galera prosperar. É por isso que eu faço. A Artra existe é pra isso, tá bom? Assim, não é só uma questão de caos em si, não é uma sala de sinal isso aqui, só. Tá? Entrar, operar junto, cara, a galera tá aprendendo muito mais do que uma região de alta probabilidade. Não, é o comportamental como um todo. Ainda mais para executar no lower time frame. Né? E eu me sinto honrado de ter pessoas, tá, que eu posso ajudar a multiplicar o capital deles. Eu me sinto honrado deles confiarem no meu trabalho. Eu me sinto honrado, ok? Se eu tenho esse dom, cara, por que não compartilhar? Tá? Lógico que eu não vou compartilhar de graça, isso daí esqueça, né? Mas se eu puder fazer por eles, mesmo que sejam aqui, ó, 2 ou 3 no Artra Revolution, eu vou estar fazendo, ok? Então, assim, meus parabéns para eles, né, por chegarem a esse resultado. Por exemplo, essa conta aqui da PA do Thiago foi $8 mil nesse único dia. $8 mil. Ele pode parar aquela semana de operar e não operar mais, cara. De boas, né? O Rafa aqui também, ele já tá livre do drawdown, né? Pelo menos 5 contas aqui. 3 contas, 4, né? 5 contas, não, todas eu acho que já estão livres do drawdown aqui. Se não tiver todas, já estão quase todas aqui livres do drawdown, né? E o safety net lá que você tem que fazer, aquele colchãozinho que você tem que fazer na Apex, né? E depois é só pedir o saque. Muito bom isso aqui. Então fico muito feliz por eles, né? E agora eu vou fazer um trade recap aqui com vocês. Esse trade aqui, eu peguei ele, foi na quinta-feira, dia 16/5, tá? Eu vou explicar pra vocês tudo que, né, me fez pegar esse trade e o porquê eu não mandei ele, eu não entrei no Artra Revolution pra executar ele,
Vamos lá. A observação é repetir esses fatores aqui. Judas Swing nos horários 8h30, 9h30 ou 10 horas, respeitando o order flow do M15, 5 minutos e Fair Value Gaps no 1 minuto. E o deslocamento forte longe da abertura de Nova York. Bom, esse trade aqui, se vocês observarem, o que acontece aqui? Eu entrei na Morning Call nesse dia, tá? E falei, existe uma região aqui, tá, guys? Que é a última região de alta resistência bearish. Ele tá criando uma lower. Se ele, depois da criação dessa lower, se ele falhar essa ineficiência, o preço vai buscar o buy side liquidity. Então, especificamente nessa lower aqui que eu estava falando, continuação dessas lowers aqui. Você vê que tem um fluxo bullish aqui no M5, ok? Então você tem um respeito ao order flow do M5, ok? E você tem um Judas Swing entre os horários ali das 8h30 às 10, ok? Onde foi o Judas Swing? Aqui. Tá vendo, guys? Então, esse Judas Swing, ele foi basicamente a última confirmação. Por quê? Eu já tinha um order flow aqui, tá bom? Sendo respeitado, ok? E essa ineficiência bearish aqui do H1, ela tinha falhado após esse fechamento aqui. Então a minha ideia era esperar o preço testar aqui essa extremidade, que foi basicamente aqui, né, a extremidade que testou essa última lower aqui para criar uma nova expansão. E aqui nós temos aqui o ciclo interno, né, de 90 minutos, a primeira acumulação, a manipulação, para quê? Para uma distribuição. A distribuição aconteceria quando? Com SMT nas lowers, nós tivemos SMT nessas lowers aqui, e no início do macro das 10h50. Ok? Agora, essa entrada aqui para mim, o preço ele não tinha um deslocamento forte, tá bom? Após a abertura de Nova York. Então esse foi um dos motivos pelo qual eu não entrei na call com o pessoal da Revolution para executar. Eu só executei com risco mínimo, né? E assim, parece brincadeira, mas a gente, esses trades aqui, esse trade aqui ele pagou papo de 11R, né? Aqui tem a execução e veio até aqui, ó, né? Aqui estaria o meu take profit, que seria basicamente aqui nessa região, onde você tem esse acúmulo de liquidez, você tem aqui os 50% do Fair Value Gap Bearish do H1, você tinha a Previous Daily Higher, tá bom? Então você tinha um acúmulo de liquidez aqui, que o preço veio, né, claramente buscar naquela região, e foi ali o meu alvo, né? Então, o mais legal aqui, assim, é o seguinte, além da questão, né, de vocês terem o preço ali variando naquela região da abertura de Nova York, na criação, tá, de toda essa range aqui não tinha tanta ineficiência. Eu tinha um order flow sendo respeitado no M5, né, e nós tínhamos também a manipulação, o Judas Swing ali, tudo bem observado, ok? Só que nós não tínhamos ineficiências sendo respeitadas até aquele momento. Quando que a ineficiência foi respeitada? Aqui, ó, nesse sweepzinho aqui, na última macro, depois do SMT, então o preço criou um movimento bullish um pouco agressivo e ele desceu bearish aqui, preenchendo aquela ineficiência, e aí depois aqui ele começou a criar ineficiências no lower time frame, ok? Mas assim, não é um setup de altíssima probabilidade. Tá bom, deu certo, foi um trade bonito, né, como vocês podem ver aqui, é aquele tipo de trade que a gente gosta, que você entra, né, e ele vai. E aqui no 15 segundos, para você ver, né, no 15 segundos as ineficiências começaram a ser respeitadas. Todas essas wicks aqui que vocês estão vendo, todos esses pavios de velas que vocês estão vendo aqui no M1, no 15 segundos estava bem clean para mim. Então aqui foi a minha execução, tá? E vocês podem ver, eu entrei com o lote mínimo. Tá bom, guys? Não foi algo assim, né, que eu posso dizer, é alta probabilidade, eu vou entrar com risco normal e tudo mais. Então, além disso, a execução foi muito rápida, no 15 segundos, e logo já estava andando, então eu acabei, né, capitalizando dessa forma. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu não mandei esse trade, tá bom? Lá no Artra Revolution, porque ele não cumpria com todos, tá, os critérios ali de alta probabilidade para mim.
tá bom, guys? Mas uma coisa que eu quero que vocês entendam, tá? Os ciclos anteriores aqui, no M5, se vocês verem, você tem a seção asiática aqui, acumulada, a manipulação das lures e a nova criação de um fluxo aqui. Então você meio que já sabe basicamente o que vai acontecer em Nova York, que vai ser buscar o buy side liquidity a partir do momento que você começa a ver no timing específico esses fatores começarem a serem respeitados ali. Tá? Então você teve a manipulação da lure, não teve uma grande distribuição depois, e aí você vê o que? O preço acumulando, manipulando e distribuindo depois nos fractais. Ok, guys? Então esse trade aqui foi bem legal assim, mas ele realmente poderia ser um setup nível B, vamos dizer assim. Não é um A, não é um A+, ele é um B, ok? Então tomem notas, né, com relação a isso. Outras notas que eu quero relembrar vocês é o seguinte: semana de CPI, sejam super cautelosos, tá bom? Além dos dias da semana que eu já falei para vocês, que são terça, quarta e quinta. Se você tiver dias de CPI, semanas de CPI, procura focar depois da CPI ou na sexta-feira dessa semana aí. Só isso que vocês precisam, tá? Se tiver a confirmação. Então, mesmo assim, vocês precisam voltar ali e observar esses fatores aqui, ó. Aconteceu um Judas Swing das 8h30, das 9h30 ou às 10. Esses 90 minutos pré-abertura são bem importantes. Se não aconteceu, você vai ter aquela grande manipulação após a abertura. Tá respeitando algum order flow depois da abertura de Nova York? Sim ou não? Tá formando Fair Value Gaps no minuto? Sim ou não? Né? E vai ter um deslocamento forte longe do preço de abertura de Nova York, né? Se ele começar a respeitar esses fatores, supostamente, aí você pode pensar em uma execução, tá bom? Caso isso não aconteça, no outro dia você vai ter um mercado melhor ainda. Normalmente é assim, tá bom? Então, é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a esse vídeo, vocês podem me perguntar, podem até comentar aqui, tá bom, guys? Nesse vídeo mesmo, para gerar, sei lá, um engajamento, né? Para, sei lá, o YouTube distribuir mais esse conteúdo aí pra galera, tá bom? Então, muito obrigado pelo tempo de vocês. Ótimos estudos. Fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, tchau.